Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do momento que você estiver assistindo este vídeo. Claro, vamos colocar um filtro para ficar um pouquinho melhor. Eu estou entrando online porque eu deixo vídeos gravados aqui no perfil, como eu sempre falo, e também coloco lá no canal, né, que também é visível a hora que vocês quiserem assistir, e trago sim um resumo mais objetivo das aulas que gosto de compartilhar com vocês. E estamos estudando, atualmente estamos, digo eu, né? Mas eu quero compartilhar com vocês e poder trazer essa parte em plural. Estamos estudando Código Penal. E eu quero aqui contemplar este maravilhoso código, porque ele é um norte muito importante dentro da carreira forense, dentro da carreira policial. Nós vamos falar sobre o Código Penal, sobre as suas partes, com relação principalmente ao homicídio. Então, se inscreva no canal, siga também nosso perfil aqui no Instagram, deixe seu like também, que é muito importante. E, sim, são fatos que eu leio, por quê? Porque eu deixo anotado para não esquecer. É como se eu estivesse apresentando para vocês um trabalho de escola dentro de um slide, enfim, tá? Então, antes de mais nada, já deixo isso avisado, porque é uma anotação pessoal e eu quero compartilhar. Adoro compartilhar essas coisas com vocês. Deixa eu só atualizar uma coisa. Pronto. Bom, começando dizendo que o Código Penal tem duas partes, tá? Nós temos do artigo 1º ao artigo 120, a parte geral dos artigos envolvidos dentro do Código Penal, e temos a partir do artigo 121 ao 359 uma parte especial. Nós vamos estudar então crimes em espécies, tá ok? De acordo com o primeiro crime do Código Penal, o primeiro crime que nós devemos dizer que é através dele que outras características vão surgindo, é o crime de homicídio. Ele é o principal crime, tá? Ele é o crime central de tudo, que vai ter as suas bifurcações, vamos dizer assim. É um crime que é considerado, sim, o crime mais importante para analisar, para estudar dentro de uma investigação, enfim, o crime de homicídio, então. Então, vamos falar sobre ele e algumas características que der tempo aqui neste conteúdo, nesta aula, tá? Por que é um crime central? Porque nós vamos estudar ele. Quando estudamos ele, nós devemos saber que nós estamos prontos para enfrentar outros tipos de crimes, abordar outros tipos de crimes, resolver, solucionar outros tipos de crimes, tá ok? Por exemplo, o crime de suicídio, ele é julgado pelo tribunal do júri, tá? Independente do que seja, é pelo tribunal do júri. Quando alguém pratica um homicídio, sim, tem direitos, ok? Tem direitos. Tem direitos de não ser julgado tecnicamente apenas por um juiz de direito, mas sim por um tribunal do júri. Esse é um dos direitos que já podemos iniciar dizendo que o suspeito ou o réu em si deve ter e tem, tá? A pessoa também tem a possibilidade de ser absolvida dependendo da categoria, da magnitude daquele homicídio? Sim. Mesmo a pessoa sendo culpada? Sim, também. Por um crime exatamente do que nós estamos falando, por um crime de homicídio. Bom, devido a algumas hipóteses, por algum envolvimento sentimental, por exemplo, a pessoa pode ser absolvida de um crime de homicídio. Como, por exemplo, presenciar o seu filho, né, que já é uma coisa muito horrenda até mesmo de falar, ser violentado. Por exemplo,
diante de uma situação emocional extrema, todo ser humano tem, sim, uma capacidade relativamente, mesmo que passe pela mente somente da pessoa, de cometer um crime de homicídio. E se a pessoa chegou a cometer este crime de homicídio, devido a esta relação emocional, o tribunal do júri vai analisar tudo aquilo e pode reduzir a pena da pessoa, do cara que cometeu aquele homicídio, neste exemplo que eu dei, infelizmente, do seu filho, supostamente é um exemplo, tá? Do seu filho sendo violentado e a pessoa acabou cometendo aquele homicídio. E neste caso, por envolvimento emocional, o juiz, o tribunal do júri, aliás, né, vai sim analisar essa situação, que é uma situação de extrema importância, por relações de empatia, vamos dizer assim. De acordo com o artigo 121, que nada mais é do que matar alguém, é o artigo 121 do Código Penal. Deve-se ter pena e reclusão de 6 a 20 anos, mas tem casos com diminuição de pena, como esse que eu citei, devido a uma relação emocional, tá? Que ocorreu no exemplo anterior, tá bom? Então, quando que o homicídio realmente se consuma? Quando que ele vai se consumir, que pode ser concretizado, que ocorreu aquele homicídio? Quando a pessoa, ou a vítima, já perdeu a sua atividade, tá? Cerebral, e ocorre a sensação, né, da perda da sensação, desculpa, da atividade cerebral. Essa sensação. A sensação, na verdade, ocorreu a parada cerebral, ok? Aí podemos dizer que o crime está consumado, o crime de homicídio. Então, vamos citando algumas coisas de exemplos. Por exemplo, quando uma pessoa atirou em alguém e foi socorrido, e esta pessoa está com vida, tá, foi lá, atira em alguém e a pessoa vai ser hospitalizada, já está no hospital, mas ela está com vida. Eu não pratiquei o crime de homicídio, porque ela permanece com vida. Ela não teve, né, a diminuição, a parada total da atividade cerebral, atividade encefálica. Então, eu não pratiquei o homicídio. Porém, de acordo com o artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2º, eu pratiquei o homicídio tentado. Eu tentei matar aquela pessoa, mas não tive êxito porque ela sobreviveu. Beleza? Ela está hospitalizada. Nesse caso, então, eu vou responder com pena num abatimento de 1/3 do crime, da pena em si, de acordo com o artigo 14, parágrafo único, né? Então, se eu tenho de 6 a 20 anos, eu vou conseguir ter 1/3 reduzido dessa pena. O homicídio, ele só é considerado um crime hediondo quando ele é um crime qualificado, homicídio qualificado, ou praticado em atividade típica, uma atividade que é considerada em grupo de extermínio, por exemplo. Exemplo, cheguei, matei com metralhadora várias pessoas dentro de um shopping, né? É considerado, então, uma matança generalizada, sim, que não tem fiança, tá? Não tem nenhuma graça, a pessoa não consegue ter nenhum tipo de benefício, não tem anistia, não tem dulto, não tem prisão temporária de 30 dias, nem prorrogação, nem nada durante todo o inquérito, nada disso, tá? Então, é um homicídio qualificado, é considerado um crime hediondo, somente nessa hipótese, como eu citei o exemplo de um extermínio, uma matança com uma metralhadora, né, uma chacina, vamos supor. Já o homicídio simples, de acordo com o artigo 121, também, parágrafo 2º, o crime hediondo é um homicídio qualificado em atividade típica do grupo de extermínio, como eu falei. Também podemos falar do parágrafo 6º nessa parte, mas na segunda parte do artigo 121, com umas hipóteses que eu quero trazer aqui.
Quais então são as hipóteses que um agente condutor daquele homicídio, daquele crime, ficará solto? Quais são as hipóteses? O que vai dar liberdade para ele? Suposta liberdade. Por relevante ao valor social. Um valor social. O que é? Matar o bandido. Aquele bandido que assusta a sociedade. Aquele bandido que assusta, enfim, né, a pátria, o local, a comunidade. Esta é uma das hipóteses que se releva, entre aspas, o homicídio, relevante ao valor social, que protege a sociedade. Outra hipótese é o valor moral, que nada mais é do que um valor pessoal, tá? Matar o estuprador do seu filho, por exemplo, né? São crimes relevantes. E de acordo, então, do que nós estamos aqui falando desses crimes relevantes, o valor social e o valor moral, no parágrafo 1º, a pena é reduzida, sim. De 6 anos pode ser reduzida a 1/3, que no caso vai cair para 4 anos, e o regime de cumprimento de pena pode ser o regime aberto, sim. Porém, a pessoa vai ficar na rua sem nenhuma vigilância, ela vai vir dormir na casa do albergado. Se não tiver casa do albergado, dorme em casa mesmo. Porém, então, nessa relevância moral ou social, concluindo, a pena é reduzida de 6 anos, vai para 4 anos, tá? No caso do crime passional, vamos falando, né, ainda de homicídio, é um homicídio emocional, vamos dizer assim, de domínio emocional, sob provocação, né? Por exemplo, um policial que tem porte de arma, obviamente tem porte de arma, ele está armado e ele encontra a sua esposa cometendo o ato de traição. E no calor do seu domínio emocional, o crime passional, o próprio nome já diz, ele acaba atirando e mata então a sua esposa. Tá certo, não tem pena de 6 a 20 anos. Por quê? Por que não tem? Porque é um episódio criminoso, sim, daquele policial. Porém, se ele for réu primário de bons antecedentes, a pena ficará, ao invés dele cumprir 8, 10 ou 20 anos, se ele tiver esses requisitos que eu falei, réu primário e bons antecedentes, ele vai responder 6 anos por aquele crime passional, tá? Se conseguir também reduzir, ele consegue reduzir 1/3 da pena. Sendo assim, a pena vai parar, sim, em 4 anos em regime aberto. Ele vai ficar na rua e ele vai também regredir ao anoitecer para dormir na casa do albergado também, se não em casa. Porém, assim, conta-se do primeiro dia até 4 anos, regime aberto, tá? De 4 anos a 8 anos, regime semiaberto. Acima de 8 anos, regime totalmente fechado, tá? Então, esse exemplo que eu dei deste crime passional, deste policial, um exemplo apenas, pode reduzir a pena dele devido aos seus bons antecedentes e por ser réu primário, ok? São um dos exemplos dos homicídios. Agora, falando ainda do homicídio qualificado, inciso 2º, no homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, né, quando a pessoa paga para matar alguém, ou uma recompensa para matar alguém, ou por um outro motivo torpe, que é um motivo, como eu acabei de falar, uma pessoa contratada para matar, está no inciso 2º, tá? Falando do homicídio qualificado. Também podemos dizer um tipo de homicídio que é por motivo fútil, como uma briga de trânsito, por exemplo, ou até mesmo por veneno, ou por fogos explosivos, né?
explosivo em si, asfixia, tortura ou por outro meio, que seja meio cruel, ou de que possa resultar perigo em comum, tá? Uma traição, uma emboscada ou até mesmo uma dissimulação é concretizada como crime, um homicídio qualificado, até mesmo esses que eu citei anteriormente, tá? Falando um pouco também ainda de homicídios, entrando numa parte, resumidamente, como eu disse, que eu coloco aqui, fatos mais objetivos, vamos falar um pouquinho de feminicídio, que algumas pessoas confundem o que é feminicídio. Na verdade, o feminicídio é matar, sim, uma mulher por razões ligadas à violência doméstica. Não é matar, infelizmente, mas na rua, no ônibus, um assalto, enfim, não é considerado feminicídio. O feminicídio tem relações à violência doméstica, o que acontece dentro de casa. O homem, supostamente isso não acontece, supostamente que eu diga não, ele tem homens que são os provedores da casa, mas também tem mulheres, por isso que eu disse supostamente, porque não vamos generalizar. Mas o homem, ele é o provedor da casa, por exemplo, e ele tem a força física maior. Isso tudo é de acordo com a lei que eu estou dizendo para vocês, lei do feminicídio aqui. E a mulher, nesse caso, ela é hipossuficiente física e economicamente dependente do seu marido, tá? Então, existe uma disparidade, existe a violência do gênero, né, do caso da força física masculina, e também existe a desigualdade de gênero, também relacionada à parte física, mas também na parte econômica, uma desigualdade. É um ato criminoso relacionado dentro do próprio lar, da casa daquele casal. Neste caso, quando o homem bate, agride, xinga, subtrai psicologicamente, emocionalmente, aprisiona, estupra também, estupra a mulher, a sua esposa. O crime é cometido, sim, em contexto de violência doméstica e familiar, que nós podemos podemos colocar o nome, sim, e é de homicídio, tá? Então, homicídio ligado a todos esses casos que o homem comete à mulher, relacionado à violência familiar, doméstica, chamamos então de feminicídio. Crimes contra a autoridade é um crime hediondo também. Matar policial, por exemplo, por não gostar da figura do policial, da figura da patente, é uma prática de homicídio funcional, tá? É um homicídio polialicídio, desculpa. Falando, para resumir aqui e finalizar somente essa parte, que tem muitas outras partes, o homicídio, como eu disse no início, é a ponta do iceberg, é o principal, é o mais importante dentro dos crimes para que surjam os outros a serem estudados, como feminicídio ou infanticídio, entre outros, o homicídio qualificado, né? Enfim. E também o homicídio culposo, como eu vou dizer agora, que vamos citar um exemplo aqui. Você é policial, você está aí com a sua arma, limpando a sua arma, tudo, e sem querer ela acaba disparando e acerta no seu colega de trabalho, por exemplo. A culpa tem a diferença do dolo. Por quê? Pois no dolo não tem a intenção de matar, não tem a vontade de matar em si. Não tem a consciência de que vai alcançar aquele resultado. Sendo assim, é considerado, então, homicídio doloso, não o culposo. Já na culpa, nós não queremos obter o resultado, né? Não queremos matar. O dolo tem a vontade e a consciência de alcançar o resultado.
né? Já na culpa, o resultado, não queremos o resultado, que no caso seria matar a pessoa, mas foi violado o cuidado. Nesse exemplo que eu citei, da pessoa estar manuseando a arma e sem querer dispara. Neste exemplo, a pessoa, então, ela foi imprudente, ela foi negligente, ela foi descuidada e ela violou, sim, uma confiança social. E ela vai ter que se responsabilizar por isso, responder por isso, no ato de homicídio culposo, no caso. Ele teve o resultado, né? Ele violou tudo isso, foi negligente, então ele vai ter que responder. Porém, a pessoa pode ser agraciada pelo Instituto do Perdão Judicial, porque foi sem querer, se foi esse realmente o ato, a intenção. Nesse caso, vai ser analisado emocionalmente uma punição sim grave, de acordo com o artigo 120 do Código Penal e também 121 no parágrafo 5º, tá? Isso resume uma primeira parte do estudo de crime do feminicídio, do infanticídio, mas que a ponta do iceberg, o principal conceito em si é o homicídio dentro do Código Penal, é o estudo que são fatos que acontecem, infelizmente, mas que é o estudo principal que podemos adentrar-nos dentro de outras categorias de crimes que realmente são graves, tá bom? Eu espero que tenha contribuído nos seus estudos, em alguma coisa, tá? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais.